viver, Senhor, o melhor bênção, meu Pai, diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. É um prazer estar com os irmãos. Acho que pela quinta vez já estive aqui a convite do meu amigo Diogo, Diego, na vigília assim outra vez. Foi sábado, não assim, veio passado. E eu sempre carrego uma frase comigo, uma frase de gratidão a Deus. Que muito bom é quando Deus ele nos abre uma porta, mas coisa melhor ainda é quando a porta que Deus nos abre permanece aberta. E eu glorifico a Deus, porque todas as vezes que eu recebo o convite para estar nessa casa, meu coração vibra de alegria. E inclusive hoje eu até tive que dar uma escapadinha da faculdade só para vir atender vocês, e eu me sinto muito grato e honrado por estar aqui. E eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Em poucos minutos, em poucos segundos, eu quero que você entenda a palavra que será liberada neste altar. Por mais que os louvores que antecederam já falou, porque eu sempre digo que o último a chegar na casa sou eu, porque o primeiro já chegou, que é Deus. Ele está presente aqui nessa noite. Localiza comigo, por gentileza, o livro de João, capítulo de número 8, verso de número 32. Que Deus continue abençoando o presbítero Dário, missionária Maurícia, que Deus abençoe. Pastor Lucas, é um privilégio revê-lo de novo. Que Deus continue abençoando todos os homens de Deus, todos os músicos, toda essa casa linda. João capítulo de número 8, verso de número 32. Traga comigo também a bênção do meu pastor Arthur, que me liberou para estar aqui nessa noite com os irmãos. Evangelho segundo esse João, capítulo de número 8, verso de número 32. Eu peço que toda a igreja leia comigo em voz alta no 3. 1, 2, 3. Leia comigo novamente. E conhecereis. Quantos acreditam nessa palavra profética? Feche seus olhos, por gentileza, por alguns minutos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos reunidos em tua casa, em tua presença mais uma noite, e queremos nessa noite, Senhor, te render graças. Queremos, meu Pai, ser gratos a Ti por mais uma oportunidade de estar em Tua casa. E queremos, meu Pai, ser gratos, meu Pai, porque acreditamos e já podemos sentir a Tua presença em nosso meio. Porque a Tua palavra diz, ó Pai, que aonde o Teu Espírito está, ali a liberdade. Eu te peço neste momento e nessa noite, ó Pai, que ao abrir da minha boca o Teu Espírito trabalhe. Que ao abrir da minha boca, Senhor, o Teu poder venha ser manifestado. Esteja, Senhor, comigo neste momento e glorifica Teu nome mais uma vez e fala conosco nessa noite. Não nos deixa sair daqui, ó Pai, da mesma maneira que entramos, porque, meu Pai, nós já ouvimos a Tua voz, nós acreditamos a Tua presença, mas nós acreditamos que nessa noite, ó Pai, o Senhor tem mais uma porção da Tua palavra, o Senhor tem mais uma porção da Tua presença para derramar, meu Pai, sobre este lugar. Glorifica Teu nome e abre as portas do céu mais uma vez. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. E as palmas glorificam o nome do Senhor. Pode se sentar, igreja, por gentileza. Meus irmãos, o ministério de Jesus, ele foi um ministério bem sucedido por pelo menos
três coisas. O ministério de Jesus tinha uma base sólida na palavra, no ensino e na oração. Você vai ver por diversas vezes Jesus ele se retirando para orar. E isso é interessante, porque não basta somente ter um ministério, não basta somente ter uma vocação ou uma chamada. É necessário, dentro de tudo isso, ter preparo, tanto psicologicamente como financeiramente, espiritualmente. E o capítulo de número 8, a primeira informação que o versículo de número 1 vai nos dar, olha que interessante. E Jesus, voltando do Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo, e logo se reuniu uma multidão. Olha que interessante. Você vai perceber, ao decorrer do ministério de Jesus, se alguém puder me ajudar no fundo musical, por gentileza, você vai perceber ao decorrer do ministério de Jesus que pelo menos duas multidões o seguiam. A primeira multidão seguia porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E a segunda multidão, a primeira e a segunda multidão, o seguia porque via o ensino e como ele ensinava. Pois a informação que o texto nos dá é que Jesus ele ensinava diferente dos fariseus, pois Jesus ensinava como quem tem autoridade, e isso automaticamente atraía a multidão. O capítulo de número 8, você vai perceber aqui que enquanto Jesus ele volta para o templo, a informação que o texto vai nos dar no versículo de número 1 é que logo se reuniu uma multidão para ouvir o seu ensino. Olha que interessante, porque como eu disse, não basta somente ter ministério, não basta somente ter uma chamada, é necessário dentro de tudo isso ter um preparo psicológico e um preparo espiritual. Você vai perceber, ao decorrer dos 3 anos e meio que Jesus esteve na terra, Jesus ele teve um ministério à base de oração. Jesus ele teve um ministério à base de jejum. Você vai perceber em Mateus capítulo de número 3, antes de Jesus iniciar o seu ministério, a Bíblia vai nos dar a informação que João Batista ele batizava no Rio Jordão, e Jesus agora se achega para João Batista para ser batizado também. E quando Jesus vai se aproximando de João Batista, tem algo dentro do texto que me chama a atenção. João Batista, quando ele vê Jesus se aproximar, ele libera uma palavra, e essa palavra é poderosa, e essa palavra o inferno treme quando é dita ela. Quando João Batista vê Jesus se aproximar para ser batizado, João Batista ele libera agora uma palavra: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Satanás tem raiva de mim e de você, porque por mais que a gente fale, por mais que a gente pegue, por mais que muitas das vezes a gente comece, tem um Cordeiro, e este é o Cordeiro de Deus que tira o
ensina de João Batista. João Batista libera essa palavra de João e Jesus teve a intenção de ser batizado. Só que quando Jesus quer ser batizado por João Batista libera uma palavra: eu que preciso ser batizado por mim, tu vens a mim. Aí Jesus disse: tem que ser assim, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Jesus agora é submergido, batizado nas águas. E tem algo dentro do texto que me chama a atenção em Mateus capítulo 3. A Bíblia vai dizer que quando Jesus é submergido nas águas, é batizado por João Batista, automaticamente o céu se abre e uma voz do céu brada dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu prazo. Sabe o que está acontecendo aqui? Uma confirmação de identidade, porque Jesus
porque ante da multidão tem deserto de espera. Se existe uma parte mais importante de uma chamada do ministério, é o momento do processo, da preparação, da lapidação, porque é isso que vai te dar constância, que vai fazer você permanecer em dias turbulentos, em dias de tempestade, em dias de tribulação. Jesus, ele teve isso automaticamente causando inveja entre os fariseus. Os fariseus sentiam inveja de Jesus, porque o ensino de Jesus tinha poder, no ensino de Jesus tinha autoridade, no ensino de Jesus não tinha um demônio que ficava de pé, porque Jesus, ele ensinava como quem tem autoridade diferente dos fariseus. E sempre quem está muito distante vai ser atacado. Isso é verdade mesmo. Deus, aleluia. Você sabia que muitas das vezes o melhor lugar é ter anonimato? É quando ninguém nos conhece, porque quando ninguém nos vê, ninguém nos ataca. E tem momento que Deus ele faz isso. Ele nos pega no meio da multidão e nos coloca no esconderijo do Altíssimo. Capítulo 8. Olha que interessante. A multidão se reúne para ouvir esse texto. E a informação que o texto vai nos dar é que os mestres da lei agora eles trazem uma mulher que diz o texto que foi pega no ar, adulterando, e o coloca no meio da multidão. Olha que interessante. Eu vou simplificar, eu imagino aqui a cena. Jesus está pregando, a multidão inteira está ouvindo o ensino e a pregação de Jesus. Quando, porém, uns fariseus, escribas, mestres da lei, traz uma mulher que diz o texto que é pega
tentar apedrejar. Só que enquanto eles usam a lei para matar, Jesus vai usar a graça para salvar. Você não está entendendo o poder dessa palavra. Enquanto a lei dos homens quer matar, enquanto a lei dos homens quer acabar com a tua vida, a graça de Deus vai te salvar. Eu estou pregando aqui nessa noite para alguém que talvez chegou na lei do homem, está debaixo da lei do homem, está debaixo da opressão do homem, mas levanta a tua mão que eu vou liberar a palavra. A graça vai te tirar da mão do homem. A graça vai te tirar das mãos dos homens. Porque enquanto os fariseus eles estão usando aqui a lei para tentar matar uma mulher, para tentar apedrejar uma mulher, a Bíblia vai dizer que José está escrevendo com o dedo no chão e Jesus ele não responde na primeira afronta. Aí diz o texto que eles vão insistir e vão perguntar de novo. Aí Jesus, eu quero te imaginar, ele levanta e escuta o peito com autoridade e diz: quem daí no meio de vocês é o mais santo? Quem aí no meio da multidão não tem pecado? Quem aí no meio da multidão não tropeçou, não errou? Você está vendo o que interessa? Enquanto os fariseus estão usando a lei aqui para tentar matar, lá vem Jesus com a graça para salvar. Nunca vi uma graça que nem essa. Graça salvadora, graça que nos liberta, graça que nos confronta, que nos coloca de pé, mesmo diante das circunstâncias dessa hora nessa vida. Talvez eu estou pregando aqui nessa noite para alguém que chegou debaixo do jugo de Satanás, para alguém que chegou aqui talvez debaixo da acusação de Satanás, mas levanta a tua mão que eu vou liberar a palavra. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão com Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Não importa o que o teu inimigo diga, não importa o que a lei dos homens diga. Jesus reescreveu e está reescrevendo a tua história. E você saiu da lei dos homens para ir para debaixo da graça de Deus. E isso aqui está inserido nesse contexto. Eu vou aqui resumir. Aí os fariseus saem, diz o texto que saem os mais velhos, até ficar só ele e a mulher. E Jesus então vai tentando de alguma forma se aceitar, não aceita de uma forma pelos judeus, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus rejeitaram, mas ele vai pregando a Bíblia diz que a palavra entre no coração, não as faz pensa numa raça que vibra, como tem Jeová que não lembrava a palavra. E Jesus vai ensinando, Jesus vai pregando. Aí chega aqui no versículo de número 31. Quem está inserido nesse contexto? A lei do homem e a graça de Deus. Repita comigo: a lei do homem e a graça de Deus. Aí Jesus libera uma palavra. Jesus disse aos judeus que creem nele. Porém, tinham aqueles que não criam, mas tinham aqueles que criam. Como eu já disse, existia a multidão. A multidão que seguia por causa dos sinais, porque queria ouvir o seu ensino e seguia por causa do seu ensino. Aí Jesus libera uma palavra. Jesus disse aos judeus que creram nele: se vocês verdadeiramente permanecerem, serão meus discípulos.
o versículo de número 31. Por gentileza, qual é o versículo de número 31? Só para você entender. O versículo de número 31 do livro de João. Porque aqui está o segredo da verdadeira libertação com Cristo Jesus. É permanecer. Permanecer mesmo quando não dá vontade. Permanecer mesmo quando a circunstância é isso. Permanecer mesmo não enxergando nada, mas pelos olhos da fé, já contemplando o milagre. E é o que Jesus disse no versículo de 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente seremos meus. Aqui está um versículo interessante. Porque o segredo para alcançar a libertação em Jesus é permanecer. É permanecer em uma vontade. É permanecer mesmo quando o diabo coloca a seta, joga a seta, que influencia a nossa mente. É o que Jesus está dizendo. Se vocês permanecerem na minha palavra, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se vocês tiverem constância, não desanimarem, não pararem por causa das situações, vocês verdadeiramente conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que Jesus está ensinando? O segredo para conhecer a verdade é permanecer mesmo quando a circunstância diz para você não permanecer. Porque talvez eu estou pregando aqui nessa noite para alguém que começou, para alguém que está desanimado, para alguém que está pensando em parar. Mas eu vim aqui liberar uma palavra de Jesus para a tua vida. Não é para resistir, é para permanecer. Porque quando você permanecer, você vai ter verdadeiramente um encontro com Cristo. Manda para desconsolar. Qual que é o segredo aqui? O segredo desse texto, ele é conhecido. Ele é conhecido por todos. Só que o segredo para viver o versículo 32 está no versículo 31. Permanecer. E vai ter momento de permanecer mais fácil. Vai ter momento de permanecer mais difícil. Vai ter momento de permanecer, não vai ser fácil. Mas Jesus te dará graça para suportar os processos. Aí Jesus diz no versículo 32. E essa palavra